E aqui no Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de falar com o cientista político e professor da Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo, o Paulo Nicoli Ramires. Boa tarde. Começando a semana bem, hein, professor? Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, agradeço o convite e bom dia a todos os ouvintes. É muita alegria a gente ter o senhor aqui conosco sempre, viu, professor? E a gente vai falar sobre o cenário político, a expectativa que a gente começa a viver nessa semana que dá o pontapé inicial às campanhas políticas. Como é que o senhor está avaliando todo esse cenário e também a leitura das cartas, né, em defesa da democracia? Lembrando que hoje tem mais uma carta que será lida pelo coletivo de professores na USP, mas como esse movimento da sociedade civil vem se colocando contra a movimentação de Bolsonaro, que claramente a gente vê a utilização da primeira-dama, a Michele Bolsonaro, numa tentativa de criar uma cruzada religiosa. Como é que o senhor está avaliando toda essa situação? E se o senhor concorda também com esse tipo de postura ou essa avaliação que eu fiz aqui, professor? Bom, primeiro, em relação ao início, né, da campanha eleitoral essa semana, podemos dizer perfeitamente que começou para valer nesse momento, né? Uma vez que até agora o Bolsonaro tem centralizado as atenções, já que é o presidente da República, e também porque, sendo presidente, a mídia deu até agora uma cobertura maior à sua pessoa. E é notório também que o Lula, por enquanto, tem se manifestado mais através de redes sociais, uma ou outra reportagem sobre sua pessoa, que sai nos jornais impressos, também televisivos, e isso pode ser um ponto determinante também para uma ascensão do Lula, né, e da campanha do PT. E esse é o temor da campanha bolsonarista, uma vez que Bolsonaro talvez tenha alcançado já o seu pico, digamos assim, nas pesquisas, uma vez que detém a máquina pública, detém mais atenção da mídia. E a partir de agora, a figura do Lula começa a aparecer com mais ênfase nos meios de comunicação, fazendo parte do cotidiano. Outro ponto também que é importante é que essa apresentação do Lula, mais pela mídia, né, e pela campanha eleitoral obrigatória, isso pode alavancar uma eventual vitória no primeiro turno. Tudo dependerá dos marqueteiros, porque o que nós vamos ver nessa campanha é uma verdadeira batalha de rejeições, né? Os bolsonaristas ainda usando teses antigas, né, do envolvimento do PT, do Lula em relação à corrupção, tese essa que o Lula consegue se defender muito bem, uma vez que os processos de Sérgio Moro evaporaram literalmente da mídia. A gente vê os meios de comunicação, inclusive, tratando o ex-presidente Lula, enfim, de uma maneira mais respeitosa do que 2, 3 anos atrás. Falta, claro, um pedido de desculpas. E o Lula, por sua vez, nessa batalha de narrativas, tem condições, sim, de reduzir, aliás, aumentar a rejeição em relação ao Bolsonaro, uma vez que o Brasil passa por situações tenebrosas de fome, miséria, crise, inflação, desemprego, fora a questão da pandemia, do desmatamento, enfim. O Bolsonaro é um presidente com um combo de catástrofes. Agora, em relação às cartas que nós vimos também sendo divulgadas há 2, 3 semanas atrás, e a carta da USP sendo lida na própria Faculdade de São Francisco, né, na semana passada, ela é um marco importante, uma vez que registra o desembarque de vários segmentos da sociedade civil diante do apoio ao Bolsonaro. E o maior exemplo disso é que vários grandes empresários brasileiros, a Fiesp, assinaram essa carta, que mostra já um esgotamento do apoio que Bolsonaro tinha, né, desses segmentos empresariais, e muitos deles conservadores. Isso pode ser uma pedra no sapato na gestão Bolsonaro, uma vez que o empresariado tem condições profundas, né, de influenciar segmentos de classe média e também a opinião pública, sobretudo a midiática. Então, o Bolsonaro lida hoje com este problema, né? Ou seja, apoiadores de 4 anos atrás, né, o setor empresarial, que era praticamente unânime frente ao bolsonarismo, hoje apoia o Lula. O Lula conseguiu, com essas tramas, né, das cartas, não ser apenas um representante da centro-esquerda, mas também dos progressistas
de parte do empresariado, enfim, de uma certa direita, aliás, menos conservadora. Então, esse é um cenário que torna o Lula um candidato favorito, não exatamente por ser um candidato da esquerda, como eu disse, mas sim o representante da democracia. E o Bolsonaro, mais ou menos há 3 semanas atrás, lançou a sua campanha eleitoral numa convenção do PL, em que se destacou a figura da Michelle Bolsonaro. E houve, claro, né, mais do que ser um comício político, uma convenção política, parecia muito mais um culto evangélico, né? Isso pode ser uma outra pedra no sapato do Bolsonaro, uma vez que vários grupos religiosos hoje, sobretudo evangélicos, buscam gradualmente, e evangélicos também, buscam gradualmente dissociar a sua imagem do bolsonarismo. E isso porque a gente vê a ideia de que nem todos os evangélicos são bolsonaristas, é bom que se diga isso, e esse estigma, né, que se tem criado em relação aos evangélicos, de que são conservadores de direita, pouco instruídos, isso é um equívoco, claro, mas a gente não pode descartar que há, sim, algumas alas, né, potentes, principalmente as midiáticas dos evangélicos, a Igreja Universal, a Igreja do Malafaia também, essas igrejas, sim, a Renascer, são igrejas que abraçam com unhas e dentes o bolsonarismo. E, enfim, o que chama atenção também é o fato de que, como essas religiões podem continuar apoiando o bolsonarismo, uma vez que é um preceito bíblico a ideia de que devemos zelar pela paz, né? E, consequentemente, outros grupos evangélicos se aproximam de Lula, se aproximam, inclusive, de outros candidatos, que não o Bolsonaro, exatamente para desvincular essa imagem de um profundo conservadorismo, mas não é qualquer tipo de conservadorismo, é um conservadorismo aliado, né, a uma visão absolutamente ortodoxa, equivocada da religiosidade. Basta ver a relação do bolsonarismo com porte de armas, com desejo de pena de morte para aqueles que são considerados bandidos e tudo mais. Bom, resultado, essa semana começa para valer a campanha e a gente vai ver argumentos de todos os lados contra e a favor dos dois favoritos à candidatura à presidência, que é o Lula e o Bolsonaro. E uma última coisa é que essa eleição ela tem um caráter plebiscitário, né? Eu tenho dito isso algumas vezes por aqui. É a primeira vez na história do Brasil que nós vamos ter 2 presidentes concorrendo, 2 concorrentes com muita força, inclusive, concorrendo à eleição. De modo que o eleitor tem o conhecimento, né, das práticas petistas, né, sobretudo com a figura do Lula e da Dilma, e práticas bolsonaristas, e o que vai pesar certamente é o aspecto econômico, né, muito além do elemento moral. E o Bolsonaro tende a se enfraquecer diante desse aspecto, né, uma vez que os lulistas defenderão a tese de que toda a situação econômica piorou nas mãos de Bolsonaro, e o bolsonarismo tentará ainda defender a questão da corrupção, aliás, contra a corrupção, né, associada ao Bolsonaro, ao ex-presidente Lula. E diante disso, né, o Bolsonaro lançou uma série de pacotes de benefícios, nos quais a gente não tem garantia nenhuma que haverá permanência desses pacotes para o próximo ano, seja o Auxílio Brasil, né, o benefício de combustível para caminhoneiros, taxistas, motoristas de Uber, ou mesmo a manutenção do valor de R$600 a boa parte da população carente. Então isso vai pesar muito nessa campanha e agora, de fato, o jogo de xadrez se inicia nessa campanha. A gente está conversando com o professor Paulo Nicoli Ramires, que é cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, uma ponta fraca, digamos assim, de toda a esquerda, e que isso mudou na última, a gente percebeu isso também na última campanha às eleições municipais, mas foi a utilização das redes sociais e a utilização desse veículo de comunicação. O ex-presidente Lula tem recebido apoios de youtubers famosos como a Anitta, ou youtubers, uma cantora popular, a Anitta. Ontem ele participou de uma live com o seu apoiador agora, o Janones, que também tem um trabalho muito forte nas redes sociais. O senhor acredita que esse tipo de estratégia do Lula de se aproximar dos eleitores pelas redes sociais pode ser também um antídoto para as fake news, que certamente vão aparecer a partir de agora com muito mais intensidade, professor? E lembrando
que as pesquisas devem refletir uma pequena recuperação do Bolsonaro a partir da entrada em vigor dessas medidas eleitoreiras que ele vem lançando no país, né? Sem dúvida, né? O grande aprendizagem que houve com a eleição de 2018 foi o fato de que a esquerda ela saiu derrotada, né, no uso das redes sociais. Lógico que o Bolsonaro, além de usar com certa eficácia essas redes, empregou de fake news, né, o que foi talvez mais relevante a ele na sua vitória. Mas já em 2020, com as campanhas municipais a prefeito, nós vimos sim uma grande mudança das esquerdas, principalmente o PSOL, no tipo de utilização das redes, né? Ampliando, né, o contato com o eleitorado para além daquele que é oferecido pelos meios de comunicação tradicionais, como rádio e TV, que forneciam ao PSOL pouquíssimos minutos de contato com o eleitor. E o PT também entrou nessa onda muito bem, sobretudo após a libertação do Lula e a sua absolvição, de alguma forma, a anulação dos processos no STF, considerando que o Lula se tornou uma figura mais midiática, né, ou memiática também, né, repleto de memes, participações em vídeos, né, de vários youtubers e manifestação de vários artistas youtubers a favor do lulismo. A consequência disso é que o Lula se revigorou, né, em termos de demonstração de sua imagem à sociedade. E houve uma campanha no início do ano, né, incentivando os mais jovens a tirarem o título de eleitor, e pesquisas mostraram que uma boa quantidade desses eleitores votariam em partidos de esquerda, sobretudo o presidente Lula. Então, em relação a 2018, a gente enxerga já um reequilíbrio, né, da potência da esquerda no uso da internet, quando 4 anos atrás havia um profundo domínio da direita, fazendo com que boa parte dos jovens, convencidos do bolsonarismo, votassem no atual presidente. Bom, e todo esse cenário vai mostrando que houve um aprendizado, uma reformulação das práticas da esquerda, e esse é o futuro da política, né? A relação dos candidatos com o eleitorado a partir de redes sociais, uso da internet. Redes sociais, sobretudo, como eu disse. Bom, e diante desse fato, né, a gente começa a observar que a campanha eleitoral ela vai ser muito mais angariada pelas redes sociais e internet. Essa é uma questão que já tem surgido no mundo inteiro, principalmente com a eleição do Trump, né, e o mau uso da internet no caso, mas na última eleição norte-americana o Biden também se utilizou desses recursos, derrotando o ex-presidente Trump, e essa é uma tendência mundial, né, ou seja, a internet como um grande instrumento de configuração das lideranças políticas. A gente está conversando com o professor Paulo Nicoli Ramires, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, como o senhor já bem apontou, essa eleição ela vai trazer um caráter plebiscitário, né? Com essa polarização entre Lula e Bolsonaro. O senhor avalia que a importância de uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno possa ser um freio também às tentativas golpistas de Bolsonaro? O senhor acredita que esse cenário ainda é possível? Também, né? Uma vitória de Lula no primeiro turno seria a salvação da democracia e de forma incontestável. Por isso mesmo, Lula se reuniu com Janones, né? Isso traz uma dupla estratégia, porque Janones é um youtuber com mais ou menos 10 milhões de seguidores, e a consequência disso é que mesmo aqueles que não votem no Lula por conta desse apoio, talvez anulem o voto, né? Pelo descontentamento com o cenário político, de modo que o Lula sai duplamente beneficiado, seja pela transferência de muitos votos de Janones a Lula, ou mesmo eleitores decepcionados. Agora, se houver segundo turno, a disputa vai ser mais acirrada, não exatamente porque o Lula está ameaçado de ser derrotado, mas o que pode ser derrotado é a própria democracia, uma vez que o governo Bolsonaro, com as suas falas, né, de contestação à legitimidade das urnas eletrônicas, ele tende a tumultuar o processo eleitoral. E o objetivo desse tumultuamento é gerar rupturas com a democracia, e atrair o eleitorado bolsonarista para uma revolta popular, assim como o Trump fez nos Estados Unidos.
O importante intelectual de Harvard, chamado Levitsky, quando publicou um livro chamado Como as Democracias Morrem, em 2017, ele mostrava que o regime democrático, de fato, é muito frágil, né? Isso porque existem partidos que precisam aceitar o sistema eleitoral, é necessário confiar no sistema das urnas, é necessário que o vencedor não elimine o derrotado de forma violenta e o derrotado aceite o resultado das eleições. A imprensa é livre, diz o que quer, literalmente, e agora temos o uso das redes sociais em que o eleitorado também diz o que quer e influencia tantos outros. Então, é fundamental que todos os partidos e candidatos reforcem a legitimidade desse processo. Caso contrário, um caos pode se estabelecer sobre a sociedade. Foi o que Trump tentou fazer nos Estados Unidos e Bolsonaro tenta fazer no Brasil. O que o Bolsonaro faz hoje já é antecipação do discurso do mal perdedor, daquele que não aceitará o resultado das urnas, e a demonstração maior disso talvez seja o movimento 7 de setembro, quando o Bolsonaro tentará mostrar o apoio das Forças Armadas à sua pessoa. Agora é o momento das Forças Armadas também mostrarem que nem todos são bolsonaristas e que há, sim, por parte de muitos oficiais importantes do Exército, do alto escalão, a defesa das instituições e das estruturas democráticas brasileiras. Então, o 7 de setembro vai ser uma data decisiva para a gente ver qual é o fôlego do bolsonarismo em relação a esse empenho golpista contra o resultado das eleições. Quero agradecer aqui a participação do professor Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo, fazendo uma avaliação do cenário político, os ecos dos atos do 11 de agosto e as perspectivas a partir de agora. Lembrando que a partir desta terça-feira inicia-se a campanha política de verdade, com os candidatos podendo pedir votos. E lembrando também que hoje, hoje à tarde, na USP acontece também um ato, a divulgação de uma carta produzida pelo coletivo de professores da Universidade de São Paulo, e eu quero alertar a todos que nos ouvem e acompanham o Jornal Brasil Atual, tanto pela TVT como pelas redes sociais, que nós faremos a transmissão ao vivo. Professor, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, boa semana, e a gente volta a fazer contato. Um abraço, agradeço o convite. Até logo. Até logo. Agora são 7h28, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.